Fala, meu concurseiro, você que vai prestar aí concurso para o município de Nova Friburgo. Vamos trabalhar aqui com a lei orgânica, tá, do município, né? É a Lei Municipal 4.637 de 2018, perfeito? Ela é uma lei orgânica, né? A norma maior do município, perfeito? Cada ente da federação tem a sua norma maior, tá? Então, por exemplo, vamos aqui no quadro. Eu sou o professor Leonardo Favarin, tá? Se quiser me seguir lá no Instagram, professor Leonardo Favarin. Então, ó, a gente tem os entes federativos, né? O município é um ente federativo, perfeito? Os entes federativos, a gente tem a União, os estados, o Distrito Federal, que eu vou botar aqui bem pequeno, tá? Só para dizer que tem. Eu não quero propriamente falar dele, eu não quero dar ênfase a ele. E os municípios, perfeito? Então a gente tem aqui os entes da federação. A gente tem, em âmbito da União, a gente tem a nossa Constituição, né? Então, a gente tem a Constituição, de certa forma, que ela é federal, que ela cria regras para a União, e ela também define regras para os outros entes, para cá e para cá, também para o DF, né? Para cá, para cá, para cá. Perfeito? Por isso que chamam, né? A nossa Constituição, na verdade, não é a Constituição Federal, é a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Porque ela é aplicada para todos os entes da federação. E isso, de certa forma, está certo, não está errado, né? Só que ela trata dos assuntos de forma direta, expressa e impositiva para a União, perfeito? Embora para os estados e para os municípios ela cria determinados assuntos, né? Mas ela cria, na verdade, de certa forma, uma norma geral. Olha só, município, você tem que fazer isso, tal, não sei o quê. Mas você tem autonomia para especificar como você vai tratar isso, não é? Então, e aí, os estados, eles também têm a sua norma maior, que é a sua Constituição. Aí você vai falar, ué, é a mesma? Não, essa daqui é a Constituição estadual. Cada estado tem a sua própria Constituição, observando a Constituição Federal, não é? Para seguir as regras. Tanto é que a própria Constituição Federal, ela fala assim, ó, os estados, compete aos estados organizar, né, se organizar por meio da sua Constituição estadual, perfeito? E aí, obviamente, obedecendo os preceitos desta Constituição, da Constituição Federal. Então, os estados vão legislar de acordo, né, com o que a Constituição Federal define, e eles têm autonomia de auto-organização, tá? Essa autonomia de auto-organização. Então, compete essa autonomia que a gente fala da autonomia de organização. Pode vir na tua prova, os entes têm auto-organização, tá certo, tá? Então, se você vê isso daí, tem autonomia de se auto-organizar por meio das suas constituições, perfeito? E aí, gente, olha aqui que outro problema. Aí, esquece o DF, eu botei ele ali só para dizer que ele existe, né? Mas os municípios, eles são regidos por lei orgânica. É a norma maior do município, perfeito? Então, é a lei orgânica, que é a norma maior do município, e a lei orgânica tem que obedecer o quê? Primeiramente, a Constituição Estadual. Né? Então, Nova Friburgo é um município pertencente territorialmente, né, vinculado ao estado do Rio de Janeiro. Então, ele tem que obedecer à Constituição do estado do Rio de Janeiro. Primeira coisa, né? Então, ele tem que observar
a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Observando a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e também a Constituição Federal. Então, a lei orgânica ela obedece primariamente à Constituição Estadual e também à Constituição Federal. Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Todo mundo aí? Tá? Não tem muito problema não, né? Por enquanto, nada de complexo, nada de difícil, vamos dizer assim, mas só para você, de certa forma, situar, né? Se situar ali em relação à criação dessa norma. Perfeito? E outra coisa que a gente tem que observar, que também assim, não é que caia tanto, não sei o quê, mas para você entender que dentro do município, legislativamente falando, tá? Então, a primeira coisa, o município tem autonomia de se organizar. Perfeito? O município tem autonomia de se organizar por meio da sua lei orgânica. Tranquilo? Beleza. Mas ele também tem autonomia, e aqui eu vou botar em verdinho, né? Autonomia legislativa. Como assim, professor? Não entendi. Ele tem autonomia de criar a lei orgânica por meio da sua autonomia de se auto-organizar, mas ele também tem autonomia legislativa de produção de leis. Aí você vai, mas a lei orgânica propriamente não é uma lei? Então, gente, a lei orgânica é uma norma maior, perfeito? Então, na autonomia legislativa, a gente tem a produção de leis, né, do município. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que aí vocês vão entender. O município de Nova Friburgo tem a Lei Municipal 1470 de 1979. Então, o Estatuto do Servidor, é uma lei municipal, é uma lei ordinária, perfeito? Então, a gente vai ver que na autonomia legislativa a gente tem as leis ordinárias, leis complementares, tá? A gente tem as resoluções, que é da Câmara Municipal, decreto legislativo, que é da Câmara Municipal, e as indicações legislativas, perfeito? Então, a gente observa, e até mesmo as emendas à lei orgânica é ligada ao processo legislativo, mas aí tá aqui, ó, emenda à lei orgânica. Tá aqui, ó, tá aqui no alto, perfeito? E na autonomia legislativa de produção de leis, resoluções e decretos legislativos, que aqui é a Câmara, né? Ó, legislativos. Perfeito? Então, na hora da prova, cuidado que a gente tem, né? Essa autonomia legislativa que não se confunde com a autonomia de se auto-organizar. Perfeito? Tranquilo? E agora vamos começar. Primeiramente, a gente tem que observar que a lei orgânica ela é grande pra caramba, tá? Primeira coisa, já para começar agora a assustar, vamos dizer assim, ela tem mais de 300, 400, ela tem mais de... ainda tem a parte políticas sociais, que dá 700 artigos, né? Praticamente 700 artigos na lei orgânica, perfeito? Então, é muito grande, ela é muito extensa. Algumas coisas a gente acaba deixando passar porque não é tão importante para um concurso propriamente. Ainda tem lá depois mais não sei quantos, aí tem as disposições finais, que chega a 701 artigos,
e mais as regras transitórias, que vão mais 15 artigos. Perfeito? Então ela é muito grande, ela é muito extensa. Muita gente vai falar, pô, não vou ficar estudando isso, porque vai ter o concurso, vai terminar o concurso e eu vou estar aqui estudando, né? Então, o que a gente propriamente a gente estuda aqui, né? A gente estuda os princípios fundamentais, os direitos e deveres, a organização municipal, isso é importante, tá? Na parte dos servidores públicos ligados à administração pública, a gente estuda os poderes, né? O executivo, o legislativo, e também a gente estuda a parte das políticas públicas do município, perfeito? Também, né? Tem essa parte aqui, e a ordem social, né? Que aí a gente pula a parte da ordem social, a gente pega educação, saúde, assistência social, também essa parte, né? Direitos humanos, direito da criança, essa parte também a gente pega, tá? Por quê? Porque são temas importantes para o concurso. Que se você pegar a lei orgânica, você vai ficar lendo ela durante não sei quanto tempo, vai passar o teu concurso, você não vai terminar. Perfeito? Então a gente estuda aqui pegando os principais pontos, assim como a gente, por exemplo, estuda a Constituição Federal, a gente não estuda toda a Constituição Federal, né? Então alguns pontos a gente deixa de lado, ainda mais quando o concurso vem e fala assim, ó, estudar lei orgânica e bota assim, não tem nenhum embasamento, teoricamente ele pode cobrar toda a lei orgânica, tá? Então você já fica precavido sabendo que ele pode cobrar qualquer coisa da lei orgânica. Só que, poxa, não dá pra gente estudar 700 artigos. Isso é inviável, tá? Isso é fora de uma realidade. Se tivesse só a lei orgânica na tua prova, aí beleza, aí você estudaria tranquilamente, tá? Quando ele especifica, aí é mais fácil. Vamos lá. Princípios fundamentais, artigo 1º, artigo 3º. O município de Nova Friburgo é a expressão e instrumento da soberania do povo friburguês e sua forma de manifestação individual por meio do processo democrático e do exercício da cidadania. O povo é o sujeito da vida política e da história do município de Nova Friburgo. Aqui, né, na verdade, ele começa falando da soberania do povo. Isso daqui é uma expressão muito utilizada na parte de direitos políticos. Por quê? Porque, calma aí, vamos tirar aqui. Cadê? Deixa 2 folhinhas aqui já. Isso. Ele já começa, na verdade não era aqui. Na verdade era na outra, né? Joga pra cá e aqui. Beleza. Então, ó, ele começa. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição da República, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e desta lei orgânica. Você vê, né? Desta lei orgânica, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da Constituição da República, perfeito? Então tem que seguir essas regrinhas aqui que eu falei antes, né? A lei orgânica obedece à Constituição Estadual, que também obedece à Constituição Federal, tá? E aqui ele vem falando exatamente do conceito da soberania popular, né? Obviamente, o conceito da soberania popular é exatamente ligado a todo o poder emanando do povo, não é? Então, primeira coisa que você observa quando a gente vê soberania popular, o poder está vinculado ao povo, né? Embora, na verdade, a gente tenha um conceito ligado aqui ao cidadão, perfeito? Por quê? Porque povo e cidadão não é a mesma coisa, tá, gente? Povo é aquele que possui um vínculo, né? Então, no caso, povo brasileiro é aquele que possui um vínculo, né, com a República Federativa do Brasil. Cidadão é aquela pessoa que está no gozo dos direitos políticos. Então é interessante você não confundir na hora da prova. Por quê? Porque cidadania, gente, é o poder exatamente ligado ao povo, né? É um poder exatamente para o exercício do sufrágio, que é o exercício dos direitos políticos. Olha que bonito.
né? Que pode ser de forma ativa, abre parênteses, votar, que é a capacidade eleitoral ativa, ou passiva, votado, que é a capacidade eleitoral passiva, né? Ou você nunca ouviu falar de alistabilidade e de elegibilidade? Quando eu falar de alistabilidade, é você se alistar como eleitor. E o eleitor vota. Então ele adquiriu a capacidade eleitoral ativa. Elegibilidade, ele pode se candidatar, né? Ele não está inelegível, não é? Não tem essa diferença, ó. Alistabilidade, inalistável. Elegível, inelegível, não é? Então, nesse caso, a própria lei orgânica, ela começa falando assim, ó, todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição da República, Constituição do Estado e desta lei orgânica. Então, na verdade, por meio de representantes eleitos. Bota aí. Isso daí que a gente está falando, gente, é o conceito básico ligado à democracia. Perfeito? Primeira coisa, o poder emana do povo, direito à igualdade, participação política, né? Tudo isso está ligado à democracia. A democracia, gente, pode ser democracia representativa. Opa! Olha só, quando a gente fala em democracia representativa, é aqueles que exercem o poder em nome do povo. Não é o povo diretamente que vai exercer esse poder. Não, pelo contrário, é os nossos representantes, bota aí, ó, representantes eleitos, tá? São quem? Os vereadores, de forma delegada, o prefeito, embora ele não é representante propriamente, mas ele é escolhido de forma democrática, né? Perfeito? Ele não é representante não, tá? Os vereadores são representantes do povo. O prefeito, ele é um delegatário do povo, tá? Mas ele é escolhido de forma democrática, né? Para estar lá, mas não é representante propriamente, perfeito? Tranquilo? E a própria lei orgânica fala aqui, ó, nessa parte aqui eu acho muito bonito, ó, representantes eleitos ou diretamente ou de forma diretamente. A gente fala aqui que nesse caso o povo não vai escolher pessoas para representá-lo lá. Não, pelo contrário. Agora o povo vai exercer, botar a mão na massa e botar ali os instrumentos de democracia direta, ou chamado também de democracia participativa. Perfeito? Então, isso está no parágrafo 3º do artigo 1º. Eu vou botar aqui, porque aí eu vou ler ele, né, e vou fazer assim, ó, uma puxada, artigo 1º, parágrafo 3º. Esse daqui é meu parágrafo, tá, gente? Ele sai meio feio, mas na verdade era para ficar assim, ó, bonitaço, né? Pá, ó, seria isso daqui, ó, esse negocinho aqui, tá? Então é o parágrafo, mas na prática eu faço assim, ó, né? Aí fica bonito também. Então, ó, o parágrafo 3º, aqui, parágrafo 3º, ele vai falar exatamente os conceitos de democracia participativa. Olha aqui, a soberania popular se manifesta quando todos são assegurados as condições dignas de existência e será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com igual valor para todos. Parou. Pensa para mim. Pô, você escolhe seu representante, né? Você escolheu o seu representante, a democracia direta, participativa. Você que vai lá e vota na urna. E aí o que ele faz da vida, e aí é representando você. Perfeito? Por isso que você vota de acordo com a sua ideologia política, sua convicção, sua manifestação política, tudo isso, tá? Então, nesse caso, quando você escolhe uma pessoa, depois disso, ela que vai te representar, não é? Ela está lá, e aí você às vezes fica assim, ai, vota assim, vota assim, vota assim, ele vai lá e não. Aí tu, pô,
Então, aí tu já pensa assim, não vou votar mais nele, não é? Porque ele não está seguindo o meu sentido político, então ele não está me representando, né? Eu dei um voto para ele, ele não fica me representando, né? E aí, nesse caso, galera, quando a gente fala nessa parte aqui, isso daqui é chamado de democracia direta, tá? Por quê? Porque para você votar nele, você vai na urna, ninguém vai para você, por isso que o voto é pessoal, é personalíssimo, né? O voto é direto e secreto, não é? O voto tem algumas características, ele é pessoal, ele é personalíssimo, né? Ele é igual, é igualitário, o voto é para todos, perfeito? Todos que preenchem requisitos legais, né? Aí a gente tem o plebiscito, o referendo, ó, primeiro, o plebiscito, o referendo e iniciativa popular no processo legislativo. Até aí, esses três aqui, eles estão também previstos lá na Constituição Federal. Então, plebiscito é consulta prévia à população interessada. Por exemplo, no caso de desmembramento de estado, de município, por exemplo, tem que haver um plebiscito antes, né? Referendo é convocação à população para um determinado ou ratificação de determinado ato. A gente lembra de forma bem clássica, né, um referendo ligado ao Estatuto do Desarmamento, né? Então teve o referendo. E também a gente teve a iniciativa popular, já para criar projeto de lei, tá? Então a gente tem a iniciativa popular para criar projeto de lei em âmbito municipal. Em âmbito federal, eu lembro, assim, para vocês também, não sei se alguém lembra, do projeto de lei da Glória Pérez, né, que colocou lá o homicídio qualificado sem possibilidade de defesa da vítima. Então isso foi de iniciativa popular. Quem é mais recente, quem não lembra de 1991, 92, lembra da Ficha Limpa. Ficha Limpa é um projeto de lei, tá? É uma lei federal, no caso não é uma lei municipal, mas para dar mais amplitude, né, de repente. E aí foi um projeto de lei de iniciativa popular, tá? Então, iniciativa popular é para criar projeto de lei, perfeito? E aí vem o inciso 5 e o inciso 6, ó, pela participação nas decisões do município, então, por exemplo, de conselhos de políticas públicas, tá? Vai ter representante da sociedade para ali votar e deliberar sobre determinado assunto, e também pela ação fiscalizadora sobre a administração pública, perfeito? Tanto pela participação, tanto pela fiscalização ligada às decisões do município e à administração pública, perfeito? Então, tem que decorar? Tem que lembrar, obviamente, na hora da prova, que temos o sufrágio universal pelo voto, né? Então, a primeira possibilidade democrática, vamos dizer assim, né? O voto. Segundo, plebiscito. Terceiro, referendo. Quarto, iniciativa popular. Também participação nas decisões do município e também na ação fiscalizadora, tá? Temos 6 incisos aí que você tem que lembrar na hora da prova, perfeito? Tranquilo, galera? Beleza, então? Quem quiser também adquirir a minha turma completa para o concurso, né, de Nova Friburgo, pode adquirir no site que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado, embora nessa primeira aula essa primeira parte da aula, né, eu não coloquei propriamente exercícios, questões, mas eu vou trabalhar depois, quando a gente já tiver um embasamento bem legal, né, um conteúdo teórico bem assim robusto, aí a gente trabalha com questões, beleza? Um forte abraço e bons estudos!